Olá, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade a Dom Casmurro de Machado de Assis, onde nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo, vamos iniciar com o capítulo 49, que é Uma Vela aos Sábados. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de estar falando para vocês que este é o romance mais importante da literatura brasileira. Eu diria o mais importante da literatura mundial. É um livro que tem belezas ocultas nas entrelinhas, basta nós sabermos apreciar. É um livro para pessoas inteligentes, é um livro para qualquer um que tenha bom gosto de leitura. Dom Casmurro é um livro mais fascinante que eu já li. Casmurro, um homem triste e amargurado, atormentado por sentimentos de culpa. Então vamos à leitura de hoje. Gostaria de falar para vocês que ao final da leitura eu estarei fazendo uma resenha para que o entendimento seja melhor. Então vamos lá. Capítulo 39, Uma Vela aos Sábados. Eis aqui como, após tantas canseiras, tocávamos o porto a que nos deveríamos ter abrigado logo. Não nos censures, piloto de má morte, não se navega corações como os outros mares deste mundo. Estávamos contentes, entramos a falar do futuro. Eu prometi à minha esposa uma vida sossegada e bela na roça ou fora da cidade. Viríamos aqui uma vez por ano. Se fosse em Raibaldi, seria longe, onde ninguém nos fosse aborrecer. A casa, na minha opinião, não deveria ser grande nem pequena, um meio termo. Plantei de flores, escolhi móveis, uma segue e um oratório. Sim, havíamos de ter um oratório bonito e alto de jacarandá, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Demorei-me mais nisto que no resto, em parte porque éramos religiosos, em parte para compensar a batina que eu ia de deitar as ortigas, mas ainda restava uma parte que atribuo ao intuito secreto e inconsciente de captar a proteção do céu. Havíamos de acender uma vela aos sábados. Capítulo 50. Um meio termo. Meses depois fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático uma ou outra vez, para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só às lembranças da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. Realmente, por mais preparado que estivesse, padeci muito. Minha mãe também padeceu, mas sofria com a alma e coração. Demais o padre Cabral achara um meio termo, experimentar minha vocação. Se no final de 2 anos eu não revelasse vocação eclesiástica, seguiria outra carreira. As promessas devem ser cumpridas conforme Deus quer. Suponha que Nosso Senhor nega a disposição a seu filho, e que o costume do seminário não lhe dê gosto, que me concedeu a mim. É que a vontade divina é outra. A senhora não podia pôr em seu filho, antes de nascido, uma vocação que Nosso Senhor lhe recusou. Era uma sensação do padre, era uma concessão do padre. Dava à minha mãe um perdão antecipado, fazendo vir do credor a revelação da dívida. Os olhos dela brilharam, mas a boca disse que não. José Dias, não tendo alcançado ir comigo para a Europa, agarrou-se ao mais próximo e apoiou o alvitre do senhor protonatário. Só lhe parecia que 1 ano era bastante. Estou certo, disse ele,
piscando meu olho, que dentro de um ano a vocação eclesiástica do nosso querido Bentinho se manifesta, clara e decisiva. Há de dar um bom padre, de mão cheia, também se não vier em um ano, e a mim, mais tarde em particular, vá por um ano passa depressa. Se não sentir gosto nenhum, é que Deus não quer. Como diz o padre, é nesse caso, meu amiguinho, o melhor remédio é a Europa. Capitu deu-me igual conselho. Quando minha mãe lhe anunciou a minha ida definitiva para o seminário. Minha filha, você vai perder o seu companheiro de criança. Fez-lhes tão bem esse tratamento de filha, era a primeira vez que minha mãe lhe dava, que nem teve tempo de ficar triste. Beijou-lhe a mão e disse-lhe que já sabia disso por mim mesmo. Em particular, animou-me a suportar tudo com paciência. No fim de um ano, as coisas estariam mudadas e um ano andava depressa. Não foi ainda a nossa despedida. Esta fez-se na véspera, por um modo que pede capítulo especial. O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos um ao outro, ela ia prendendo minha mãe. Fez-se mais assídua, eterna, vivia ao pé dela, com os olhos nela. Minha mãe era de natural simpática, igualmente sensível. Tanto se doía como se aprazia de qualquer coisa. Entrou a achar em Capitu uma porção de graças novas, de dotes finos e raros. Deu-lhe um anel dos seus e algumas galanterias. Não consentiu em fotografar-se como a pequena lhe pedia para lhe dar um retrato, mas tinha uma miniatura feita aos 25 anos e depois de algumas hesitações resolveu dar-lhe. Os olhos de Capitu, quando recebeu o mimo, não se descreve, não eram oblíquos nem ressaca, eram direitos, claros, lúcido. Beijou o retrato com paixão. Minha mãe fez-lhe a mesma coisa a ela. Tudo isto lembra a nossa despedida. Capítulo 51. Entre luz e fosco. Entre luz e fosco, tudo há de ser breve como esse instante. Nem durou muito a nossa despedida. Foi o mais que pôde em casa dela, na sala de visitas. Antes de acender as velas, aí que nos despedimos de uma vez. Juramos novamente que havíamos de casar um com o outro, e não foi só o aperto de mão que selou o contrato. Como no quintal, foi a conjunção das nossas bocas amorosas. Talvez risque isto na impressão. Se até lá não pensar de outra maneira, sem pensar fica, e desde já fica, porque vino que é que não juremos em vão pelo santo nome de Deus. Eu não ia mentir ao seminário, uma vez que levava um contrato feito no próprio cartório do céu. Quanto ao selo, Deus como fez as mãos limpas, assim fez os lábios limpos, e a malícia está antes na tua cabeça perversa que naquele casal de adolescentes. Oh, minha doce companheira da meninice, eu era puro e puro fiquei, e puro entrei na aula de São José. A busca de aparência, a investidura sacerdotal, e antes dela a vocação. Mas a vocação eras tu, a investidura eras tu. Fiquemos aqui por hoje. No próximo capítulo, estaremos falando um pouquinho a respeito do escritor Machado de Assis. Beijos e luz a todos vocês. Escrevam, deixem o seu joinha, se assim gostarem.